Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado nesta quarta-feira bem volátil, dia 15 de dezembro. Tivemos vários dados importantes aí, na verdade eu nem vi o que saiu, tá? Eu só fiquei prestando atenção no gráfico, mas também não operei esse momento de alta volatilidade, né? Teve a barra aqui, tô falando do gráfico e nem compartilhei ainda a minha tela com vocês. Antes da gente começar aqui a análise, clique em se inscrever no canal, se você está chegando por aqui agora ou ainda não se inscreveu no canal, ative as notificações e também já deixa o like nesse vídeo, que é muito importante, tá? Vou compartilhar aqui finalmente minha tela com vocês, sem enrolar muito aqui hoje. Vou analisar o gráfico, esse gráfico Winfoot, tá? Que une todos os contratos, porque mudamos o contrato hoje e fica bem errático aqui a leitura, tá? Então abrimos aqui em região de consolidação aqui do dia anterior, tá? E começamos a deixar barras se sobrepondo lado a lado, tá? Isso daqui é um padrão que o Al Brooks chama de arame farpado, ou seja, a gente não deve colocar a mão no arame farpado. É uma analogia que ele faz, porque se você for tentar operar rompimento do arame farpado, você vai se machucar, tá? Então perceba que todos os rompimentos aqui dessa lateralidade super estreita, eles falham. Tá? Aqui tem traders que estão fazendo scalps aqui nas falhas de rompimento, vindo até o fundo, mas isso daqui não é para a gente ficar operando, isso daqui é para a gente ficar observando, né? Sem gastar energia mental com esse tipo de operação. A gente percebe que o que? A gente veio de uma tendência de baixa, né? E agora a gente está consolidado aqui nesse ponto, né? O mercado ele encontra um ponto de consolidação, que com a mínima fechamento do dia, tem ainda esses topos aqui também, né? Um pouco mais embaixo aqui esses topos, então a consolidação ela é bem errática e aqui dentro dessa consolidação a gente forma essa estrutura aí de consolidação estreita, né? E aí ele vem e tenta fazer o rompimento aqui na barra 12, né? A barra 12 ela é uma barra forte, uma barra de tendência, é uma barra que deixa gaps, lembra que a gente estudou gaps? Então ela deixa gap daqui até aqui. Uma forma da gente identificar se o rompimento ele vai ser verdadeiro ou não, uma forma, tá? Seria a próxima barra, ela não vir testar o topo da barra 11. Ou se ela vem testar o topo da barra 11, digamos que ela vem aqui em pavio, só que ela faz o seguinte, né? Ela deixa aqui um pavio, dessa forma aqui, e aí um corpo acima, tá? Um corpo acima aqui. Ou um pavio um pouquinho mais embaixo, tá? Aqui, por exemplo, por aqui, não tem problema, tá? Essa seria uma forma da gente identificar. Melhor ainda, um cenário melhor ainda, se a próxima barra ela nem toca o topo da barra 11. Então ela vem, faz isso daqui e deixa um paviozinho aqui, né? Não vou conseguir desenhar aqui exatamente aqui no Profit, mas deixa um paviozinho sem tocar esse topo aqui, né? Aí sim a gente tem um rompimento que pode ser verdadeiro, né? Mas não, olha o que acontece na próxima barra. Falha. Dentro de um arame farpado, a gente não deve comprar rompimentos, tá? Esses rompimentos costumam falhar, principalmente porque eu estou tentando reverter uma tendência de baixa, tá? Estou tentando reverter essa tendência aqui de baixa. Então o mercado ele tenta vir acima desses topos aqui atrás, e aí entra uma forte pressão de venda, tá? Eu posso entrar, por exemplo, no rompimento da barra 13. Se eu tiver apenas a pretensão de vir até aqui, é um trade que já está quase no meio da consolidação, tá? Mas se eu tiver a pretensão de executar um movimento um pouco maior, pegar o que o Brooks fala que é um swing, né, de algumas barras, aí talvez valha a pena, porque essa frustração dos compradores pode fazer o mercado andar, tá? O mercado ele trabalha com expectativas, né? O mercado trabalha com expectativas. Então, por exemplo, se a expectativa dos compradores aí da barra 12 de fazer um rompimento, ela é muito grande e eles colocam bastante contrato aqui, as instituições colocam bastante contrato aqui acreditando que o mercado vai romper, quando vem a barra 13, eles já estão pensando em fazer a zeragem das posições, ou seja, eles vão ser obrigados a vender as posições compradas. E aí vai fazer com que o mercado acione vários stops que, consequentemente, vai acionar outros stops que estarão abaixo da barra 11, abaixo dessa mínima aqui do dia, e aí vai entrando um efeito bola de neve que vai fazer o mercado andar, tá?
Então, quanto maior a frustração do movimento contra aquilo que o consenso parece estar acreditando, aqui até então, ó, estavam acreditando em que um pivô de alta, maior vai ser o movimento contra esse consenso, né? Você tem que observar o que? A tendência. Você tem que observar também que aqui no gráfico de 60 minutos, ó, no gráfico de 60 minutos, deixa eu ver, a gente abriu aqui, ó. O mercado se aproximou muito dessa região aqui ontem, não veio testar, tá? Essa região aqui, ó, também foi essa abertura, e ainda por cima essa outra região aqui de gap, tá? Essas regiões aqui que eu vou marcar para vocês, vou marcar bem forte aqui, ó, vermelho, eu vou marcar aqui também em vermelho, são regiões de magneto, né? O que é uma região de magneto? Ela puxa o preço quer testar essa região, tá? Então esse preço aqui ele vai ser testado, por quê? Porque o gráfico ele está consolidado, ó, o gráfico está consolidado, então os preços vão ser testados. Quando eu ligo o magneto aqui, o imã do Profit, o que ele faz? Ele puxa as máximas, puxa as mínimas dos candles e assim por diante. Só uma analogia aqui para melhor compreensão, tá? Então, essas regiões aqui, elas puxam o preço da mesma forma. Puxam o preço. Então, como ele não veio testar ontem, os vendedores acreditam que tem ainda espaço para eles ganhar dinheiro para testar essa região aqui, né? Testar essa região, tem alvo ainda para isso, né? Desde que tenha um risco-retorno interessante. Então, por exemplo, como eu tenho uma microconsolidação aqui, o ponto mais interessante para os vendedores venderem para pegar um movimento até aqui ou até aqui é aqui em cima dessa microconsolidação, porque aqui eu já tenho um lugar para colocar o meu stop, tá? Não que eles vão deixar, às vezes, o stop na pedra, eles vão estopar na mão, às vezes colocam um pouquinho mais afastado, né? Só que o cálculo, a equação, ela vai ser vantajosa para eles aqui, para pegar um movimento até aqui embaixo, né? Então, essas regiões de magneto, elas têm essa importância e essa relevância dentro do mercado, beleza? Outra coisa, né, interessante de ser comentada aqui com vocês. O mercado ele fez a falha de rompimento desse topo e aí veio executar aqui esse movimento para baixo. Esse movimento aqui para baixo, né, numa primeira puxada de baixa. Quando o mercado falha no rompimento e consolida, ele vem buscar o suporte, e o suporte mais importante, na minha opinião, seria esses suportes aqui, ó, esse range aqui, tá? Então ele fez uma primeira puxada para baixo, corrigiu, né, praticamente um alargamento aqui nessa correção, uma segunda puxada para baixo ontem, corrigiu, uma retração bem mais curta, e agora uma terceira puxada aqui para baixo hoje, né? E aqui está tentando fazer uma reversão, do que parece então uma wedge, talvez aqui pegando, forçando um pouquinho a barra aqui, você pode enxergar mais ou menos uma wedge, tá? Mas o interessante é, dentro dessa primeira perna de baixa, normalmente temos um fôlego um pouco maior, tá? Pode vir até aqui. Da segunda puxada de baixa, se não for igual, é um fôlego igual ou menor do que a primeira, tá? Ou não, né? Eu tô falando pelo contexto que a gente está aqui, ó, de lateralidade. E a terceira, ela diminui um pouco, porque chega numa região aqui, tá? Então o mercado ele vai comprimindo até ele chegar numa região importante e depois só ele tenta fazer uma reversão. Então esse era o contexto do gráfico de 60 minutos aqui, tá? Então dentro desse arame farpado, seria bem complicado dessa barra de 5 minutos comprar a barra 12 aqui. Tá? Para comprar a barra 12, eu teria que ver uma continuidade, tá? Eu teria que ver talvez um gap, mais um gap, uma barra interessante, uma barra pequena vendedora, que indicasse assim, os vendedores não tem tanta oferta, e aí talvez acima dessa pequena barra vendedora ou pequena barra compradora vai existir mais demanda, tá? Você tem que sempre estar se perguntando, acima da barra 12 vai ter mais compradores ou vendedores? Olhando aqui, será que acima da barra 12 vai ter mais compradores ou vendedores? Né? Podia ter mais compradores, né? Mas não é o que aparenta na próxima barra, certo? Então aqui eu poderia vender, por exemplo, a formação dessa barra,
com um melhor stop, ou até mesmo como eu fiz, vendi um pouco a barra 7, que eu acreditei aí que o mercado ia vir nessa hora aqui, perder a pequena linha de tendência desse arame farpado, não veio, né? A barra 7 ela foi uma L3, né? Uma terceira tentativa de vir abaixo, acreditei que o mercado ia vir aqui, mas como eu vejo o contexto lateral aqui, e eu sei que o mercado pode ir um pouco mais acima, eu não vou vender toda a posição. Então, se eu opero, por exemplo, com 3 contratos, eu vou vender aqui, por exemplo, um, né? Vendo um, e aí se o mercado continua no mesmo comportamento, ou eu estopo, espero uma segunda entrada, ou eu espero uma entrada melhor, como foi a barra 13. E aí eu posso, por exemplo, vender um pouco mais aqui, porque eu estou mais alto ainda na lateralidade, tá? E a favor da tendência, certo? Aí aqui tinha alguns alvos, né, para ser completados aqui. Eu vou pegar alguns para vocês verem. Tinha esse fibo que eu havia traçado no dia de ontem, que seria esse ponto aqui. Veio buscar só hoje o 61.8. Ainda tinha o fibo desse espelhamento aqui do dia, que seria dessa mínima até dessa máxima até essa mínima, ó, o 618. Teria o fibo, se eu pegasse o movimento integral, ó, perceba que ele ficou por um tique, 2 tiques aqui desse 618, né? Teria ainda, deixa eu ver qual fibo mais que eu havia traçado. Tinha traçado mais algum fibo que eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ficar com esses dois mesmo, tá? Então aqui era uma região de suporte, né? Ó, região aqui de suporte. Esse 618 aqui, ó, né? Era essa região aqui, ó. E só depois, né, essa região. Só depois o mercado veio buscar esse 100% aqui embaixo, né? Deixa eu lembrar qual que era o fibo que eu havia traçado, peraí. Ah, tá. O primeiro fibo aqui, ó. Esse fibo só do dia aqui, do movimento do dia, tá? Da correção desse micro canal de arame farpado aqui. Ele veio precisamente aqui no 618, tá? Por que às vezes ele não respeita o 100%? Deixa eu apagar esse aqui. Existe um ponto aí que às vezes acontece, né? Tudo a gente não pode tomar como regra fixa do mercado, tá? Mas, por exemplo, quando ele sentiu o 618 e aqui ele entrou numa lateralidade, grande lateralidade aqui, demorou várias barras. Quando ele rompeu essa lateralidade, que era esses fundos aqui, ó, o 100%, como acionou aqui várias vendas aqui, o mercado acumulou aqui nessa região, o 100% foi facilmente rompido, tá? E aí ele buscou o próximo nível, que seria o 161,8, né? Que seria proporcional, talvez, a essa movimentação aqui, ó, daqui até aqui, a partir desse topo, em 100%, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Daqui até aqui, a partir desse topo, em 100%, tá? Por que não a partir desse topo? Porque aqui foi um comportamento de mercado, e quando a gente traça dessa forma aqui que eu estou explicando, alternado, é um comportamento da perna precedente, que seria essa daqui. Então, daqui até aqui eu tenho um comportamento, e quando eu repito esse comportamento, é isso que o mercado costuma executar, tá? O ponto de 61 seria importante para a gente observar, que seria essas mínimas, mas aí quando é rompido, ele vem até o 100%, tá? E outra, era aquele ponto que a gente estava falando lá do gráfico de 60 minutos, que seria esse magneto aqui, esse pequeno gap aqui que tinha ficado em aberto, certo? Então aqui seria um ponto interessante para a gente fazer a realização, principalmente depois dessa barra aqui interna, que foi a barra 38, que foi uma barra de reversão, tá? A gente vai comprar essa barra aqui, é muito arriscado, tá? Ele veio de um movimento forte. Apesar de ser um dia que parece um dia de lateralidade em tendência, né, o mercado ele executa uma tendência, lateraliza, executa uma tendência, lateraliza. Muitas vezes esses dias de lateralidade em tendência, acho que está lá depois da página 400 do livro Lateralidade, do livro Tendências do Albrooks, Lateralidades em Tendência, ele se transforma num dia de reversão, né? Então, ele executa pequenos movimentos, lateraliza, executa outros movimentos, lateraliza. Aqui foi um pouco mais volátil, né, depois que saiu a notícia. Mas, enfim,
Então, beleza. Aqui ele executou essa baixa, né, essa perna de baixa aqui, que veio até a barra 17, e como aqui foi uma lateralidade, a gente espera que o mercado ele retorne para essa região, tá? Se ele começa a demonstrar incerteza, como foi aqui, ó, essa barra doji e essa barra de retorno, e rompeu isso daqui para cima, a gente espera que ele volte para essa região aqui, ó, né? E pelo menos teste a metade da região, tá? Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele veio testar o preço dessa região, a metade dessa região, assim como essa região também, ó, que era um magneto para o mercado. Regiões de lateralidade também são magnetos, tá? Então, esse pequeno arame farpado, ele foi um magneto, ó, que veio testar. Também essa consolidação foi um magneto, veio testar, tá? E aqui ele passa a entregar movimentos mais voláteis, né? Os compradores tentando reverter isso daqui, né? Comprar isso daí tem uma chance mínima da gente pegar um movimento grande lá para cima. O comportamento não tá para isso, né? Vai operar aí, tem que operar preferencialmente a favor da tendência, né? Conceito que a gente estava explicando na análise de ontem, gap, daqui até aqui eu tinha um gap, ó, esse gap aqui, né? Pode ser pego da barra 13 à máxima da barra 15, da mínima da 13 à máxima da 15, seria um espaço. O mercado não conseguiu romper esse ponto, foi defendido pelos vendedores, né? E aqui quando perde, depois da triangulação, veio abaixo, né? Depois dessa triangulação aqui, veio abaixo, e aí a gente tem aqueles alvos para serem completados, né? Aí essa perna de alta aqui, ela foi diferente, né? Porque ela foi maior, teve uma sequência boa de barras compradoras, que vem daqui até aqui em cima, né? Indicando que talvez a gente conseguisse quebrar uma linha de tendência que vem desde aqui de cima, ó, que também era uma linha de canal aqui para baixo, né? Ó, era uma linha de canal aqui para baixo. Aí o mercado não teve força para cair nessa linha de canal. Aí ele vem acima. O melhor seria o que aqui? Pensar em comprar só talvez depois dessa barra 52 aqui, mas ainda não seria tão interessante assim. Tá? Eu preferi ficar de fora dessa movimentação aqui, tá? Encontrou um ponto de equilíbrio, porque percebam que aqui eu tenho a amplitude máxima do dia, e como é um dia de lateralidades em tendência, esse ponto de equilíbrio ele pode ser no miolo dessa região, ou seja, entre o 61 e o 38, pode ser um ponto de consolidação próximo à média móvel. O mercado passa a aguardar os dados econômicos, tá? Por isso que é importante a gente estar de olho na agenda, ó. Outro arame farpado, aí, ó, outro arame farpado, né? Dias de lateralidade em tendência são cheios desses padrões. Aqui foi um deles, aqui foi outro, né? Aqui foi outro. Então você vai perceber, aqui foi outro. Você vai percebendo que esses comportamentos durante esses dias, eles não vão te dar dinheiro, pelo contrário, eles não vão andar, né? O mercado ele está onde ele quer estar, né? O mercado ele não vai se locomover muitas vezes assim, como você queria que ele se locomovesse, né? O mercado ele está aqui, ó, executando dentro de um canal, e no meio desse canal ele executa essas pequenas lateralidades, aqui, como ele já virou, né, um ponto legal aqui, um ponto legal não, né, mas um ponto de scalp, não de swing, seria comprar nessas mínimas aqui, por exemplo, ó, um toque, dois toques, veio abaixo de novo, terceiro toque, aqui eu tenho um scalp, inclusive eu tinha feito um aqui, e aí eu caí ainda na falácia de achar que o mercado ia lá para cima, depois da formação da barra 66, então eu comprei aqui no rompimento da wedge, coloquei minha ordem aqui para sair, 250 pontos de gain, para um stop bem curto, que eu tinha colocado na própria barra, porque o mercado se locomoveu rápido, não realizei, achando que o mercado ia lá no topo do canal, ou lá para cima, testar a máxima, não foi, e aí me tirou no 0 a 0. Certo? E aí depois entrou, né, a volatilidade aqui da barra 85, não tem o que fazer, a comprar isso daqui ainda contra a tendência, stop aqui na mínima, teria se dado bem, porque não foi estopado, voltou lá para o preço médio, bem não, né? Teria se saído no 0 a 0, tá? Não tem trade aqui, tá? Não tem trade aqui. A não ser que você aposte na falha de rompimento, compre aqui o fechamento desse gap aqui, por exemplo, que tinha deixado em aberto, entendendo que é um dia de lateralidades em tendência, talvez a barra lá veio abaixo, você compre aqui
acreditando na falha de rompimento, coloca um stop abaixo desse fundo, por exemplo, e espere o mercado andar, tá? Mas não é um tipo de trade aí que eu faria, tá? Mas acreditando na falha de rompimento também desse canal. E aí o mercado foi lá buscar o topo do canal, tá? A barra 88 ela já foi uma barra mais interessante porque você tem aonde posicionar o seu stop, tá? Ela foi uma segunda tentativa acima do topo desse canal de cair, tá? Portanto, uma L2. Entendendo todo o contexto, né, lá do gráfico de 60, que você estaria aqui nessas regiões de fundo, ó, essas regiões aqui de fundo, tentando romper uma média de 20 períodos do gráfico de 60 minutos, tentando romper a máxima do dia até então, aqui, essa máxima, falhou em romper a máxima do dia por uma segunda vez, uma boa barra de reversão como a barra 88, que também fechou perto da mínima, a barra 88 seria mais plausível a entrada na venda, porque teria um stop mais curto, tá? Nem tão curto assim. Nesses momentos de alta volatilidade, você vai entrar numa venda aqui, entre menor, tá? Apesar de o stop vem até o fundo do canal, entre menor, começou a deixar essa dificuldade aqui, ó, cai fora do trade, né? Então perceba que foi um trade, não foi nem de 1 para 1 aqui, certo? Praticamente foi 1 para 1 isso daqui, né? Colocou 500 pontos de stop, 500 e poucos pontos de stop e andou 680 pontos, né? Ainda dentro dessa barra forte, falha de rompimento, microestrutura aqui de wedge. A barra 98 foi uma barra de retomada dentro do canal para testar essa máxima de novo. Talvez seria uma barra de entrada aqui para compras, entendendo já dentro do canal amplo essa movimentação. Beleza, pessoal? Deixa eu finalizar aqui com vocês. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, como que a gente está fechando aqui. Ó, então, nada de muito novo aqui, né? Veio testar essa região. Nada de muito novo, consolidação do topo. O único ponto negativo é que ele se encontra nessas resistências ainda. Para comprar uma consolidação de topo, melhor seria romper isso daqui, tá? Porque por enquanto ainda é região de vendas para os vendedores, só que os vendedores aqui estão mais fracos do que aqui atrás, tá? O que dá a probabilidade talvez da gente fazer um movimento para alta, mas ainda não é confiável entradas de swing aqui, beleza? O Ibov ontem a gente comentou dessa movimentação, né? Veio buscar esse fechamento, que era mais provável, fundo de consolidação, falha de rompimento, e agora é uma região de retomada dos compradores aqui, tá? Mais interessante seria romper esse ponto aqui lá do gráfico diário, como a gente havia comentado, certo? Voltando aqui, então espero que vocês tenham gostado desta análise. Não esquece de deixar o like de vocês, compartilhar este vídeo. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu vou estar respondendo. E até amanhã, um grande abraço.